nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus pelo seu amor, pela sua bondade. Bondade neste dia de nossa vida, que respiramos, que fomos, que existimos e que Ele nos dá a oportunidade de partilharmos a palavra da vida, a vida que Ele quer que continuemos a ter. Esse é um grande desejo de Deus, que continuemos a viver, que tenhamos vida, mas que a nossa vida não se finde jamais. E esse mesmo entusiasmo, Jesus passava àqueles que o ouviam, aqueles que se aproximavam dele. Pedimos o Espírito Santo para que também essa doçura da palavra de Deus, esse amor que quer que vivamos, que tenhamos vida. Cada palavra de Jesus é um convite à vida, vida. Isso transpira em todas as palavras do Evangelho. Quero que vocês vivam eternamente. Quero que vossas vidas não se findem jamais. Quem crer em mim, ainda que tenha morrido, viverá. Olha a força da palavra de Deus. Não acredite na morte. Não acredite. É como se dissesse para nós, claro, de uma outra maneira, mas nos dizendo: a morte é uma ilusão, não acredite nela. Eu sou a verdadeira vida. E meu pai, o agricultor, eu sou a vida verdadeira. Se você se mantiver unido a mim, essa vida não vai se perder, esse ramo jamais se secará. Unido a mim, o ramo não seca. Então a morte não existe para aquele que está unido a Jesus. Hoje partilhamos, por exemplo, a palavra de São Lucas, capítulo 15. Jesus vai contar a parábola da ovelha perdida. Aproximaram de Jesus os publicanos e os pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam: este homem recebe e come com pessoas de má vida. Então lhes propôs a seguinte parábola: quem de vós, que tendo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no deserto e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la? E depois de encontrá-la, coloca-a nos ombros cheio de alegria e, voltando para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: regozijai-vos comigo, achei a minha ovelha que se havia perdido. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um só pecador que fizer penitência, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E depois continua: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a lâmpada, varre a casa e a busca diligentemente até encontrá-la? E tendo-a encontrado, reúne as amigas e vizinhas e diz: regozijai-vos comigo, achei a dracma que se havia perdido. Digo-vos ainda que haverá júbilo entre os anjos de Deus por um só pecador que tiver se arrependido. Hoje podemos traçar um paralelo entre nossos dias e a situação daqueles dias. Hoje, pessoas lutam para, entre aspas, fazer discípulos, às vezes até discutem uns com os outros, se acusando uns aos outros de alguma coisa que, porventura, tenham feito para roubar aquela alma. Então, nossa situação não é muito diferente. Nós vemos aí centenas, às vezes até milhares de pregadores querendo atrair almas para si. Mas ali
É um frenesi, é uma busca irrefreada, parece que é o desejo da glória. Importante é ter a glória, é ter um templo grande, é ter uma multidão o seguindo. Olha, as pessoas se envaidecem outro dia ainda vi alguma pessoa se gloriar disso. Veja quantas pessoas estão me seguindo. Olha, o que é a vontade daquele que anuncia o Evangelho? É isso que Jesus diz aqui. E uma coisa que me chamou a atenção foi lá, logo no versículo 1. Aproximaram-se de Jesus os publicanos e os pecadores para ouvi-lo. Olha só que interessante. Havia naquele homem, e por que se aproximaram para ouvi-lo? Os fariseus pregavam, os saduceus pregavam, os sacerdotes do templo, os sumos sacerdotes. Havia muitos, entre aspas, que falavam de Deus. Naquela época, assim como existem hoje, muitas pessoas falam de Deus. Mas o que importa a elas? Imagine uma pessoa anunciar a palavra com o desejo de ser reconhecido, engrandecido, valorizado, respeitado. Outro dia me diziam aí que tem um pastor que tem um passaporte diplomático. Eu nem sabia direito o que era isso. Mas eu fiquei, em certo sentido, escandalizado, porque um passaporte, o pastor exigiu aquilo com grande orgulho. Olha, eu tenho um passaporte diplomático, ou seja, um poder humano de sair e entrar nesse país com a bagagem que eu quiser, levando o que eu quiser, ou levar malas de dinheiro, ou trazer malas de qualquer coisa. O orgulho de ter um poder. Assim, naquela época como hoje, o mundo está cansado de pessoas que buscam, através do Evangelho, a glória, ou o lucro, ou o dinheiro, ou o prazer, ou a fama, ou a importância. Não é diferente hoje. Nós vemos o Evangelho ser anunciado, assim como aqueles que buscavam o poder também hoje. O poder é que importa, você ser reconhecido, você ser entre aspas, um grande pregador. Mas nós sabemos que não é a carne e o sangue que nos revelam isso, mas é o nosso Pai que está no céu. Então me chamou especialmente a atenção, claro, tudo é bonito, mas quando eu digo chamar a atenção, não é porque é mais importante, mas é porque o Espírito Santo me fez olhar para esse primeiro versículo com carinho especial, nessa hora, para essa partilha, para esse meu buscar da palavra, buscar do sentido da palavra para a minha vida, para as nossas vidas. Aqui nessa frase, Jesus vai dizer, nesse primeiro versículo, os publicanos e os pecadores aproximavam-se de Jesus para ouvi-lo. E Jesus estava feliz com isso, porque você viu depois a continuação da parábola, há mais júbilo no céu por um só pecador que se converta, do que por 99 pessoas que não precisam, entre aspas, que elas não acham que precisam de penitência. Ou eu sou muito bom,
ou eu sou muito perfeito, ou eu faço tudo direito. Como dizia também a outra parábola, eu não sou como aquele pecador que está lá no fundo, eu jejuo 2 vezes por semana, eu pago o dízimo de todos os meus bens, eu não sou como os outros. Mas com isso Jesus não se preocupava. O que importava para ele é se alguém ali no meio, nele cresce, se estaria salvo e haveria esse grande júbilo no céu por um pecador. Então havia lá fariseus, saduceus, sacerdotes, sumos sacerdotes, escribas que ensinavam a palavra. Mas não, acho que assim também como hoje, a gente se cansa de tanto vozerio, de tantas aclamações próprias, engrandecimentos próprios. Outro dia eu via 2 evangelizadores se adorando entre si, eu digo no sentido evangélico da palavra, se bajulando, se engrandecendo uns aos outros. Aí Jesus, me lembrei daquilo, né? Vocês não me compreendem porque vocês buscam a glória uns dos outros. É por isso que vocês não recebem a palavra, porque vocês buscam a glória. E é por isso que aqueles que vos seguem não são saciados, não. Por isso que ele diz a samaritana, é lindo isso também, tudo, mas as coisas que Jesus vai nos lembrando, aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Olha a linguagem do mestre, não é uma linguagem, você precisa fazer isso, você tem que dar o dízimo do seu salário, senão você não vai ser salvo, senão você não vai ser fiel a Deus, porque Deus está esperando isso de você, porque você tem que fazer isso. Jesus ali, olha o escândalo aqui dos fariseus, achei também... salientou também isso. Esse homem recebe e come com pessoas de má vida. Aonde estava Jesus? Eu falei, nossa, fariseus, os escribas murmuravam. Ele foi jantar na casa de um fariseu, almoçar na casa do outro, almoçar na casa, hoje devo ficar em tua casa, falou para Zaqueu. Aqui não tinha casa. Onde é que estava a casa aqui? Os publicanos e os fariseus aproximavam-se de Jesus para ouvi-lo. Estava céu aberto. Então, aí num determinado momento, ele come com as pessoas de má vida. Olha, tantos ritos lá de purificação, lavar as mãos cuidadosamente. Quando saíam... no meio entre aspas, dos pagãos, dos gentios, dos publicanos, eles tinham que se lavar cuidadosamente quando chegassem em casa, porque aquilo contaminava. Agora, Jesus se senta ali no meio do povo, comendo aí, hoje, um pão aí com manteiga. Você imagina um Jesus aí, sentado no meio de uma praça, de um jardim? Olha, por isso que escandaliza tanta gente. O Evangelho hoje precisa de nuances, de complexidade, de coisas sofisticadas, de pastores engravatados, cheios de dinheiro, cheios de poder. Não se dignam mais a sentar-se com os publicanos e os pecadores, não se misturam mais. Outro dia, estava vendo também na internet, uma evangélica revoltada, porque os pastores cobravam lá, quando, claro, não fossem de longe, R$3.000 para fazer uma pregação
na igreja dela, e ela estava revoltada. Queria achar um pastor que cobrasse mais barato para falar de Jesus, desse mesmo Jesus que disse assim: recebestes de graça deveis dar. Quem recebeu o dom, a graça, mesmo que seja aí um evangélico materialista, de quem ele recebeu ou a visão, ou os ouvidos para ler a palavra, ou a memória para se lembrar de trechos da palavra, tudo recebeu de graça deveis dar. Por isso também é tão encantadora a palavra de São Paulo, quando diz: estas minhas mãos proveram as minhas necessidades. Embora eu fosse considerado um apóstolo, e embora eu pudesse receber como um apóstolo de Jesus, porque eu trabalho para Ele, eu não me quis me servir desse privilégio, porque para os outros, para mim foi um chamado, uma obrigação. É uma obrigação pregar o Evangelho, falar de Deus às pessoas. E aqui esse homem recebe e come com pessoas de má vida. Imagina você aí, um jardim, uma praça, você sentado ali, partindo um lanche. Hoje o mais comum para nós, o que é? Um pão, um refrigerante, um pão com mortadela, como normalmente, simplesmente se come, porque é mais barato, pão com salsicha, com cachorro quente, uma comida simples. Jesus se sentara ali, aquele povo já não se orientava mais pela fama, pelo dinheiro, pela glória, pela vaidade daqueles que pregam o Evangelho. É difícil ver um pregador que não se envaideça. Vê aí nas igrejas, são, entre aspas, verdadeiros deuses dentro de seus territórios. Ninguém quer dividir o território com ninguém. A palavra de Jesus não é importante, porque Jesus disse assim: haverá um só rebanho e um só pastor. A palavra de Jesus não é importante. Fosse importante para eles, haveria um só rebanho e um só pastor. Não chameis a vós, algum dentre vós, de mestre, de pastor, um só é o vosso pastor. Não chameis a ninguém de mestre, porque um só é o vosso mestre. Partilhamos a palavra que aprendemos. Eu não anuncio a palavra para que outros aprendam. Esse momento é uma partilha da palavra. Eu estou aprendendo com a palavra. Eu me alegro com os irmãos que partilham essa palavra, que ouvem essa palavra. Nós partilhamos essa palavra. Nós nos sentamos, embora hoje seja menos usual, menos comum ou menos prático usar uma praça ou pelo barulho ou pela propriedade. Mas aqui a revolta dos fariseus, dos saduceus, que tinham tanta importância, vejam a semelhança dos dias de hoje. Eu sou um pregador importante, então se eu for pregar na sua igreja, eu vou cobrar como essa evangélica revoltada, que chamava pastores para pregar na sua igreja, e o mais baratinho que tinha era 3.000 reais por 1 hora ou 2 de pregação, ou por um final de semana que seja. Receberam de graça, mas fazem questão de cobrar. Agora ali, isso revoltava os fariseus. Revolta os fariseus de hoje.
Quando alguém vai pregar o Evangelho, porque ama a Jesus, porque quer que outros ouçam, como o próprio Jesus vai dizer, tendo 100 ovelhas, perdendo uma, não volta e recolhendo, reencontrando essa ovelha perdida, não a toma, carrega nos ombros e convida todos para se alegrar com ele. Hoje não, hoje é a glória que prevalece. Nós vemos aí pessoas que pregam gloriosamente, eu digo de maneira humana, e se envaidecem de que são melhores, de que a roda deles é mais redonda do que as outras. Só eu descobri o Brasil, eu descobri a América, eu descobri o mundo. Ninguém conhecia nada, foi só depois que eu nasci que o mundo conheceu Jesus Cristo. Então eu não posso ceder a ninguém, eu não posso me humilhar na frente de ninguém, eu não posso ouvir a ninguém, porque eu sou mais poderoso do que todos, que eu sou mais sábio do que todos os outros que pregam por aí. Jamais eu vou me submeter, jamais eu vou me unir a alguém, mesmo que Jesus tenha pedido. Eu e o Pai somos um. Se unirem, dois de vós se unirem sobre a terra para pedir seja o que for para o meu Pai que está no céu, isso lhes será concedido. Mas eu não posso me unir porque eu acho que a minha prece tem mais valor do que a de todos os outros. Não me interessa o mandamento de Jesus, pensam essas pessoas. Interessa a sua glória, o seu poder, a sua fama. Alguns atingiram famas aí humanas através de canais de televisão, até de internet, ou conseguiram lotar aí templos, igrejas, seja lá como se chamam, esses salões aí que se fazem. Certamente não é onde se realiza o sacrifício de Cristo. São salões onde se busca a glória. Ali se fazem prosélitos, não se falam do Evangelho, se fazem prosélitos, se conquistam pessoas para que sejam adorados. Aqui não. Jesus se sentar ali no jardim, no meio do povo. Pai, que eles sejam um para que eu e tu, como eu e tu somos um, como eu e ti somos um. Pai, que aqueles que tu me deste sejam perfeitos na unidade para que o mundo creia. A mim interessa que o mundo creia, mas se eu não estou unido a ninguém, eu não me interesso que o mundo creia, eu me interesso que o mundo venha atrás de mim. Pai, que eles sejam perfeitos na unidade. Olha aí, você vê aqui, eu sou evangélico, atravessa a rua, eu sou evangélico, mas você não vai lá, não, porque lá ele não explica direito, sou eu que explico direito. E nas milhares, nas centenas de igrejas que tem numa cidade, é isso que se proclama. Aí Jesus se senta no meio dos publicanos e dos pecadores. Isso revolta os fariseus, os saduceus, ou aqueles que buscam a glória, porque eles querem ser seguidos, querem que multidões os sigam. Jesus se sentar ali, esse homem recebe e come com os pecadores. Ou seja, é como se eles pensassem, olha que pessoa indigna, se sentar no chão, comer com um pecador, com pessoas de má fama, se sentar na grama, no banco do jardim. Isso não é a dignidade de um sacerdote, de um fariseu, de um saduceu? Mas eu não quero que me sigam. Eu quero que sigam a Jesus. É a Ele que anunciamos. É a Ele que nos alegramos quando um só pecador se converte.
Que o Espírito Santo nos ilumine a cada um de nós, que nada a nós interessa, nada a não ser que pessoas se aproximem de Jesus, que compreendam e recebam o seu amor e a sua graça, que sejam cativados pela palavra de Deus e reconhecendo que Jesus quer essa unidade. Que o Espírito Santo nos ilumine a todos, nos dê a compreensão do seu amor, da sua misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.